converso com Marcelo Murim, sócio-diretor da Solo, empresa especializada em ações de trade marketing no ponto de venda e prestadora de serviços à indústria. É isso, Marcelo? É isso mesmo. Bom dia. Bom dia. Fala um pouquinho da sua empresa. A Solo, direto ao ponto, é uma empresa especializada em trade marketing. A gente trabalha basicamente com 3 pilares. O pilar de aceleração do sellout, com toda a parte de ativação de ponto de venda, promotores de reposição, promotoras de demonstração, degustação, tabloide exclusivo via web. Trabalhamos com o pilar de monitoramento de ponto de venda, onde a gente faz toda a parte de verificação de auditoria de ponto de venda via mobile e também consumidor misterioso. E com o pilar de capacitação de pessoas, onde a gente faz toda a parte de treinamento da equipe de merchandising, a parte também de avaliação de desempenho desse pessoal de merchandising e a retroalimentação disso com um plano de desenvolvimento, de carreira, dando uma perspectiva para a equipe de merchandising terceirizada de um desenvolvimento de carreira dentro da empresa que eles estão atuando. Né? O que seria consumidor misterioso? O consumidor misterioso é uma atividade onde a gente tem uma força de trabalho, uma equipe que visita o ponto de venda para verificação da execução do ponto de venda. Né? Então os clientes nos contratam para que essa equipe vá até o ponto de venda, verificar se a execução que está sendo feita no ponto de venda está sendo feita da forma correta. Então essa pessoa entra na loja como se fosse um consumidor comum, com um script, e ele verifica se aqueles KPIs estão sendo cumpridos. E o que é avaliado? Está faltando mão de obra qualificada no ponto de venda, no varejo? O que é avaliado pelo consumidor misterioso, você diz? Não, pelo consumidor misterioso é avaliado se o atendimento está sendo bem feito, se a exposição do produto está sendo bem feita, se o número de frentes está correto, se tem um ponto extra bem executado, se não tem ruptura do ponto de venda e sim se o atendimento daquele balconista ou daquele vendedor está sendo feito da forma correta. E a partir disso, qual que é o próximo passo? O próximo passo é corrigir os erros, né? Abastecer de forma correta, treinar aquele balconista, treinar aquele vendedor que está ali no ponto de venda e acertar, obviamente, os gaps, né? Na questão da execução, com relação aos materiais que estão faltando, produtos, posicionamento de preço, muitas vezes, tudo focado nos 5 Ps do ponto de venda. E o varejo também tem que se atentar ao repositor, aquela pessoa que cuida das gôndolas, deixa tudo organizado. É um ponto muito importante no ponto de venda para fazer com que a compra seja efetiva. Sem dúvida nenhuma. Eu penso que o repositor é uma das peças fundamentais no processo. Né? A gente costuma fazer uma pergunta para os nossos clientes. Né? Quantas vezes você tem contato com o seu shopper? Né? E eles falam, uma vez por mês, 2 vezes por mês. E a gente fala, pois é, o seu repositor está em contato com o seu shopper todos os dias. Né? Então, essa mão de obra, né, esse repositor da loja, precisa ter uma atenção especial. Né? E é por isso que a gente trabalha com esse pilar de capacitação de pessoas. Né? Ele tem que ser treinado, ele tem que ser capacitado para conversar com o shopper. Muitas vezes esse repositor converte uma venda no ponto de venda. Né? Quantas vezes você foi ao ponto de venda procurar um produto e o repositor te converteu uma venda? Poucas vezes, porque ele não é capacitado para isso. Né? Então, as empresas fazem investimentos corretos em campanhas, mas muitas vezes não dão atenção devida para aquela mão de obra. Né? E essa mão de obra é onde se começa a ganhar a briga no ponto de venda. Né? Então, sem dúvida nenhuma, o nosso pensamento é dar atenção, do cuidado com essa mão de obra, porque ele é o início do processo de conquista com o shopper no ponto de venda. E como é que é trabalhado essa equipe de vendas do ponto de venda? Vocês utilizam quais ferramentas? Tecnologia?
aulas em sala de aula? Existem vários formatos, né? Obviamente tem o formato clássico, que é sala de aula, mas obviamente que é difícil você tirar um promotor de loja, então você consegue no máximo tirar um promotor durante um dia, mas existem formas também de você fazer treinamentos via web. Hoje em dia todo mundo tem um computador, tem um smartphone, então você disponibiliza vídeos, PDFs, para que ele possa baixar na casa dele um material. Você tem ferramentas mobile, onde depois você consegue verificar o nível de aprendizagem dele daquele treinamento via quiz. Você tem treinamentos também com coach, onde uma pessoa, um treinador, pode acompanhar um promotor na loja durante um dia e depois ele verifica essa forma de absorção do treinamento. Então, tudo depende do timing que a empresa tem para fazer essa capacitação e do budget que ela tem também para fazer o investimento na capacitação da pessoa. Mas é óbvio que o treinamento é um processo de longo prazo, né? É um processo contínuo, né? Não é uma questão de um momento apenas, né? E também é bom se trabalhar muito bem as datas sazonais. Sem dúvida. As datas sazonais é onde a maioria das empresas, né, tanto da indústria quanto do varejo, aproveitam com muita força, né? Agora a gente está na véspera da Páscoa. Se você der uma volta no mercado, no varejo, você já vai ver as parreiras de ovos. Ela é trabalhada com muita antecedência, o planejamento, mas as lojas já vão estar repletas de promotoras, fazendo degustação, fazendo exposição. Esse é um ano que é um ano de Copa do Mundo, onde só se fala de Copa do Mundo, né? O que o varejo vai fazer na Copa do Mundo, o que as indústrias estão fazendo na Copa do Mundo. Depois a gente tem Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, várias datas sazonais, né? Os aniversários dos grandes varejistas, que eles sempre aproveitam também, Festival da Beleza. Então, o varejista ele aproveita muito essas datas para fazer incremento de vendas, e aí, obviamente, que as indústrias vão na carona, e nós, como fornecedor, como agência especializada em trade, também utilizamos essas datas para efetivar nossas ações. A indústria que chega até vocês, e aí vocês fazem um planejamento de trabalho no ponto de venda, a indústria está preocupada em atender melhor quem? O varejista ou o cliente, o consumidor, o shopper? A indústria está muito preocupada hoje em atender o shopper, né? A gente vê hoje que a grande preocupação da maioria das indústrias, né, o movimento é muito forte na aceleração do sellout. Por isso que um dos nossos pilares tem esse nome, aceleração do sellout. No passado, se preocupava muito com o sell-in, colocar o produto no varejo e depois o varejo que se vire. Hoje não. Hoje a indústria se preocupa em trabalhar em conjunto, construir planos de negócios com o varejista para fazer com que essa venda se efetive para o consumidor, para o shopper. Porque se a venda não acontecer para o shopper, ele não vai repor o produto dentro do varejo, né? Então, e é por isso que esses planos acontecem, e é por isso que nós existimos como agência, como empresa também, para efetivar esses planos, né? Então, cada vez mais se fala em sellout, né? Isso acontece da indústria para o varejo, e esse movimento está chegando cada vez mais forte, inclusive nos distribuidores, né? Falando-se a indústria trabalhando com os distribuidores para que os distribuidores trabalhem com seus pequenos varejos também a aceleração do sellout. Levando em consideração o pequeno varejo, que está crescendo muito, o varejo Exatamente. de vizinhança está crescendo muito no Brasil. É muito importante o trabalho e a identificação do varejista com o distribuidor, que é a ponte, né, da indústria com ele. Exatamente. Cada vez mais o distribuidor está envolvido nesse processo de sellout, e é importante, muito forte trabalhar esse ponto, porque sem o sellout, o ciclo não se completa. E as pessoas preparadas no ponto de venda, a equipe, acaba diminuindo também até a rotatividade, né, dos funcionários no próprio ponto de venda. Essa é uma preocupação grande, né, do turnover da equipe de merchandising, a equipe de repositores, porque como a remuneração desse pessoal não é uma remuneração tão atrativa,
é muito comum um turnover muito alto. Então, por isso que a Solo, direto ao ponto, trabalha muito forte essa questão de capacitação e de avaliação de desempenho, de plano de carreira, para que você traga uma motivação adicional para esse pessoal, né? Onde você mostre para eles um plano de desenvolvimento, né? E aí com isso você consiga diminuir os níveis de turnover, porque obviamente que quando você diminui esses índices, você consegue aproveitar melhor os treinamentos que você já deu no passado, né? Até porque o shopper já vai no ponto de venda com pouco tempo, né? Exato, cada vez mais as pessoas têm menos tempo, né? Então, esse é um outro ponto que eu falo muito para a minha equipe de campo, né? Fique sempre atento quando você vai abordar um shopper no ponto de venda. É importante observar, né? Ter aquela visão de helicóptero que a gente fala, né? Dê 2 passos atrás e observe com atenção como é o comportamento desse shopper. Se ele está com tempo, se ele está com pressa, se o carrinho dele está cheio, se ele está vazio, para que você faça essa abordagem com mais qualidade, porque o shopper sempre está com muita pressa, né? As pessoas estão cada vez mais apuradas com o tempo, né? Com menos tempo. Então é importante ter essa percepção. E tudo isso é feito através de treinamentos. Treinamentos, trade marketing, né? Exatamente. Bom, Marcelo, eu gostaria que, para finalizar, que você falasse para a gente quais são as áreas de atuação de vocês, quais estados e quantos clientes vocês têm, para a gente ter uma ideia desse movimento do trade marketing no varejo brasileiro. Nós atuamos hoje, a nossa matriz fica em São Paulo, capital, temos uma filial no Rio de Janeiro, um preposto no Espírito Santo, em Vitória, e atendemos toda a região brasileira, todo o país, através de coligadas. Hoje a gente tem a Solo, que é a nossa empresa de Solo Direto ao Ponto, que é a empresa de ativação de ponto de venda. Temos a empresa também que é especializada em tecnologia, que trabalha com a parte de monitoramento e a parte de tabloide via web, que é a Overview, que é a nossa é uma empresa do grupo também, mas que é a parte de tecnologia. Hoje a gente tem uma nossa carteira em torno de 15 clientes, empresas de porte, que atuam com a gente tanto na parte de tabloide quanto na parte de ativação de ponto de venda também. Muito bom. Bom, agradeço a sua presença aqui em nosso estúdio e muito obrigada. Muito obrigado, bom dia.